o calor de vosso amor, possamos trilhar e vencer todas as escabrosidades desse carreiro divino e chegar um dia às moradas eternas para lá convivermos entre os bem-aventurados. Assim seja. E assim damos por aberto os trabalhos desta noite. Olha aqui. O item 53 do capítulo 28, por uma criança que acaba de nascer. Prefácio. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhe permita volver a uma existência que lhe proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a quem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade, o seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira porque empregam o tempo que haja de estar na terra. O encargo de lhe guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato, para lhes facilitar, porque Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Obrigada, Vilmar. Tu quer falar alguma coisa sobre este assunto, Vilmar? Não, nada, não. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Vamos dar, então, uma pincelada sobre este assunto, né? Que esse assunto das preces já vem há um certo tempo que a gente está conversando, né? Então, eu não lembro se foi o Nelo ou a Débora que uma vez falou que se a gente tivesse só o capítulo 28 e se a gente se guiasse por ele, nós, aqui, neste capítulo, dá para a gente... É um ensinamento constante, né, sobre as leis divinas. E falando deste assunto, assim, da prece por uma criança que acaba de nascer, a gente vai lá no capítulo 4 do Evangelho, né, que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, no item 24, lá, nos diz assim: quais os limites das reencarnações, das encarnações? E daí, em seguida, ali, Kardec dá uma explicação, né? As encarnações não têm limites, depende tudo de cada um, porque tem pessoas, tem seres, tem espíritos que têm uma direção certa, um caminho certo a seguir, e muitos enveredam para outros lados, né? Então demora um pouco mais, depende da estrada que a gente pegar, do que o espírito pegar, né?
Então, no item 25 ali fala das necessidades das encarnações. Será que é uma punição? E não, né? Não é uma punição. As encarnações são para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente evolua, que a gente aprenda tudo o que Jesus nos ensinou. Então, tudo que Jesus nos ensinou, não tem como nós aprender, praticar, dar exemplos em uma encarnação. Então, há necessidade de muitas encarnações para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E depois de tudo isso que nós conhecemos, né, de Jesus, dos ensinamentos, ainda vamos continuar trabalhando, não reencarnando aqui na Terra, talvez em outros planos mais adiantados, mas aqui, de repente, depois de nós aprender tudo que nós temos a aprender aqui, a gente passa para um mundo melhor. Então, não é punição, né? É aprendizado, tudo é aprendizado na nossa vida. É necessário a passagem pela vida corporal. Por isso que a gente reencarna. Será que Deus fez alguma coisa errada? Não, né? Se a gente está reencarnado aqui num corpo físico, é porque há necessidade deste aprendizado aqui, para sairmos da ignorância. Porque nós todos nascemos todos iguais, Deus criou todos iguais, simples, sem sabedoria, mas nós vamos crescer através dos tempos, né? Isso quem falou foi São Luís, né, lá no capítulo 4. Então, uma encarnação, às vezes, é em seguida que o espírito se desprende aqui do corpo físico, em seguida ele reencarna. Mas isso aí não é norma. Às vezes é rapidinho que o ser volta aqui na próxima estadia, no próximo estágio aqui na Terra, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes demora até milênios. Então, é muito importante cada um de nós, o pouco que puder aprender nesta vida, nessa vivência nossa aqui, fazer o máximo que pudermos, né, para alcançar um pouquinho mais daquilo que nós viemos buscar. E aqui viemos aprender. O Vilmar falou ali que muitas crianças nascem com missão. E não importa a missão que a pessoa vem. Muitas vezes, a pessoa vem e nessa missão ela falha. E isso é muito comum. E o que acontece? Vai ter uma outra oportunidade. Apenas isso. Mas tudo depende do tempo, do lugar e onde vai reencarnar novamente. Então, por isso que é muito importante a gente aproveitar a vinda aqui. Então, às vezes, nós chegamos num lar, espírito reencarna num lar, aonde tem irmãos afins, espíritos com bastante afinidade, mas nem sempre. Muitas vezes, nós somos devedores para aqueles seres. Então, por isso é importante demais a gente fazer a oração para esses espíritos que acabam de nascer, porque vai ajudar. Mesmo que seja mental a oração ou verbal, é muito importante, porque esse espírito que está chegando, a gente não sabe se ele tem uma missão, se ele vai conseguir passar pela prova, pelas provações. Tudo depende, né? Porque todos nós somos espíritos imperfeitos. E nesse aprendizado, muitas vezes a gente cai, a gente pode cair.
mas independente de tudo, nós viemos aqui para aprender a amar. Desculpem, eu acho que eu estou meio ansiosa. Não importa se a nossa missão é professor, pai, mãe, avô, avó, não importa. Tudo é missão aqui na Terra. E nós devemos fazer de tudo para ver se a gente consegue dar conta do nosso recado. Então, eu achei muito importante, eu estava escutando um rapaz falando sobre o nosso corpo, né? O nosso corpo tem milhões de células e tem milhares de bactérias, né? Então, nós somos uma cidade, né? Temos muitos moradores nessa cidade que é o nosso corpo. E nós somos o prefeito dessa cidade. Então, está em nós zelar por todos esses moradores que nos acompanham diariamente e que vão nos acompanhar durante a nossa existência, né? Então, cabe a nós dar um direcionamento para esses seres que estão iniciando a sua vinda aqui também. Então, se nós somos os prefeitos deste corpo, nós temos que aprender, devemos saber o que é que um prefeito tem a zelar pela sua cidade. E nós procurar fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para cuidar. Então, as orações desde o nascimento, desde o momento, talvez até da concepção, né? Que a gente possa direcionar os melhores pensamentos para esse serzinho que está vindo cumprir essa missão, que vem também ser prefeito daquele corpo que ele vai zelar por ele. Então, tem um senhor que era espírita e tinha um amigo dele que dizia assim: eu não sei por que é que o espiritismo se preocupa tanto com a matéria, se ele acredita na espiritualidade. Mas por que ele se preocupa tanto com a matéria? Mas é exatamente por isso, por saber que o espírito progride através das reencarnações, através do corpo físico. Então, tendo esse conhecimento, o espiritismo zela muito, deve zelar, né? Devemos zelar pelo nosso corpo, não tendo muitos excessos. Então, reencarnar quer dizer reviver, voltar a fazer uma coisa que a gente já fez, a gente já viveu. Então, por isso que é reencarnar. E nesse processo reencarnatório, o espírito, até os 7 anos, está relembrando de muitas coisas da vida passada, da vida espírita. Até os 3, 4 aninhos, a criança lembra muito da espiritualidade, lembra também de vidas passadas. Então, até os 7 anos, relembrando, a mente dele é muito aberta para a espiritualidade, é muito fácil dele lembrar. Por isso que a gente pode ajudá-los, nós pais, até os 7 anos. E até os 14, claro, até a adolescência, a gente vai sempre amparando, ajudando. Se nós não temos mais os nossos filhos, mas temos os nossos netos, nossas netas, vamos tentar ajudá-los. Ajudá-los com o quê? Principalmente com um bom exemplo, né? Mas também levá-los para evangelizar, para evangelização,
darmos um direcionamento a Deus, a Jesus, procurando amparar, assim como nós. Nós fomos amparados pelos nossos pais. A maioria desse grupo que está assistindo tiveram os primeiros passos, foram orientados pelos nossos pais, e cabe a nós passar isso para os nossos filhos e netos, e talvez até bisnetos, né? Fazer tudo que está ao nosso alcance. Então, aos 14 anos, eu estava escutando um moço e ele falou sobre isso também. Aos 14 anos que começa o livre-arbítrio. Então, mesmo que depois dos 14 anos a gente erra, a gente vem a cometer os equívocos, como diz o Melo, os nossos equívocos, mas mesmo assim, a partir dos 14 anos, nós somos autônomos do nosso lado moral. E nós, mesmo errando nesta autonomia nossa, que daí nós que vamos responder pelos nossos atos, mesmo assim, nós avançamos um pouquinho. Cada reencarnação a gente dá um passinho. Então, é muito importante a gente auxiliar, né, esses seres que estão vindo para, muitas vezes, para nos ajudar também. Então, perguntaram a Chico como tratar uma criança no regime habitual da educação de hoje, né? E o que é que Chico respondeu? A natureza não dispensa disciplina, momento nenhum. Então, o que é que nós podemos passar para os nossos filhos, além da disciplina, da educação? Porque às vezes a gente pensa assim, que a educação, quem dá é o colégio. E não, o colégio ensina a ler, escrever, ensina muitas coisas. Mas a educação começa por casa. A disciplina, nas coisas mínimas. Quando a gente ensina eles a viver, nós preparamos os nossos filhos para o mundo. Nós não preparamos eles para morar sempre conosco. Eles têm que estar preparados para conviver com outras pessoas, para trabalhar, para... Eles precisam saber fazer o serviço em casa, fazer as coisas, aprender a zelar pela casa, limpar, tudo isso são coisas que nós, pais, podemos passar para os nossos filhos, ensiná-los a viver. A disciplina cobre tudo isso, ensiná-los a viver com o salário que ganha, todas as coisas estão incluídas nisso aí. Saber que precisamos trabalhar para receber o nosso ganha-pão, para comprar o nosso pão de cada dia, e por aí vai. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar hoje para nós, né? Sobre este assunto, que ele é muito rico, mas a gente fica meio perdidinho porque a gente já falou muito sobre preces. E é muito bom falar de prece, porque desde o amanhecer, né, que a gente pensa assim, meu Deus, quando a gente abre os olhos, meu Deus, eu estou viva. Passou mais uma noite, está chegando um dia, um novo dia. Obrigado pela vida. E isso a gente agradece sempre a Deus e passa isso também para os nossos filhos, porque mentalmente a gente diz assim, ai, tomara que os meus filhos tenham saúde, tomara que as minhas netinhas estejam bem, os meus netos, todos. Então a gente engloba toda a família no momento que acorda pela manhã. Então, este capítulo 28, que sempre vem nos falar de prece, já faz, eu acho que,
meses já que a gente está falando sobre esse assunto, ele é inesgotável por isso, porque ele nos ensina a sermos gratos, gratos a Deus, gratos a Jesus, né, por tudo que nós recebemos todos os dias. Hoje eu estava pensando assim, eu não tenho nenhuma música que fale de criança, né? E daí me lembrei de uma musiquinha que eu cantava com meus filhos cantavam uma musiquinha quando aprenderam a tocar violão, ainda crianças, e que dizia assim: quando eu era criança, gostava de cantar assim, oh, lá, 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 eu era feliz, muito feliz. Ai, que saudades que eu tenho do tempo feliz quando eu era criança. Mais ou menos assim, tá, gente? Muito obrigada. Eu vou agradecer a Deus com uma prece de encerramento, pedindo, neste momento, perdão pelos nossos erros, que Jesus possa nos amparar nas nossas dificuldades e pedimos assim aos amigos incansáveis trabalhadores do nosso Grupo Espírita Bom Jesus, que esta equipe querida venha até aos lares de todos os nossos irmãos que estão assistindo esse trabalho, que ampare a cada irmão que porventura estão nos visitando, que eles, assim como nós, possam receber um passe de encorajamento, de esperança, de fé, um passe que transfira a todos nós a saúde espiritual e a saúde física. Que Deus, nosso Pai, possa abençoar a toda a humanidade, a todos os nossos grupos, aos nossos lares espíritas, que todos possam ser fortalecidos através do nosso pensamento. Obrigado, queridos. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todas as criancinhas que chegaram recentemente, como o filho do Marcão e o filho do Luiz Fernando. E o nosso querido Joaquim, que está para chegar. Que Deus abençoe a todas essas crianças e aqueles que nós não sabemos, mas estão diariamente chegando. Que Deus possa fortalecer, que esses bons amigos da espiritualidade ampare a todos os anjos que estão vindo para fortalecer o nosso grupo espírita e que possam também ser bons cidadãos através dos seus pais, dos ensinamentos dos seus pais. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus. Agradeço muito ao Grupo Espírita Bom Jesus pela oportunidade que nos deu na noite de hoje. Obrigado, queridos, e que assim seja.